Não existe homem com mais fé do que aquele que se diz ateu. Não tenho fé suficiente para olhar para o universo e acreditar que não existe um Deus. Não existe homem com mais fé do que aquele que se diz ateu. Não tenho fé suficiente para olhar para o universo e acreditar que não existe um Deus. Quando penso nas leis da física e a ordem que há no universo, é tudo tão improvável que é necessário um arquiteto. Quando olho o corpo humano e estudo sobre o nosso DNA, como pode ele ser um código sem ninguém para programar? Não existe homem com mais fé do que aquele que se diz ateu. Não tenho fé suficiente para olhar para o universo e acreditar que não existe um Deus. Não existe homem com mais fé do que aquele que se diz ateu. Não tenho fé suficiente para olhar para o universo e acreditar que não existe um Deus. Olho a complexidade da vida e as variáveis necessárias para ela existir. É tudo tão calibrado que precisa de alguém a conduzir. De onde veio a consciência e como se explicar o amor? Como olhar para a natureza e não crer em um criador? Não existe homem com mais fé do que aquele que se diz ateu. Não tenho fé suficiente para olhar para o universo e acreditar que não existe um Deus. Não existe homem com mais fé do que aquele que se diz ateu. Não tenho fé suficiente para olhar para o universo e acreditar que não existe um Deus. Quando olho para os oceanos e a imensidão do mar, como não ficar maravilhado e começar a adorar? Quando olho para o cosmos e para o tamanho do universo, como não se sente pequeno e adorar ao Deus eterno? Não existe homem com mais fé do que aquele que se diz ateu. Não tenho fé suficiente para olhar para o universo e acreditar que não existe um Deus. Não existe homem com mais fé do que aquele que se diz ateu. Não tenho fé suficiente para olhar para o universo e acreditar que não existe um Deus. Milton, Klepper, Pascal, Pastor, Melio Collins, além de brilhantes cientistas, eram homens de fé. Pouca ciência faz do homem um ateu. Muita ciência o aproxima de Deus. Já dizia Francis Bacon, que criou o método científico e também Deus. Não existe homem com mais fé do que aquele que se diz ateu. Não tenho fé suficiente para olhar para o universo e acreditar que não existe